Bom dia, meus amados irmãos. Graça para o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Desde que o Senhor operou graciosamente em seu coração, o que tem mudado? Eu não vou dizer o que mudou, porque a santificação, a transformação da vida, não é uma coisa que acontece rapidamente, não é um momento do nosso viver. Deus vai, durante a nossa vida, operando. Mas isso é necessário, porque Deus está nos preparando para a eternidade. É por isso que todas as cartas do apóstolo Paulo sempre possuem explicação teológica, tudo aquilo que ele quer apresentar, que é claro, que é o evangelho com tudo, né? Seu conteúdo, toda a beleza e profundidade. E tem uma segunda parte que o apóstolo Paulo ele apresenta para a igreja em acordo com o que ele havia dito antes, ou seja, a teologia da igreja, o evangelho apresentado à igreja, tem uma implicação. Qual é a implicação? A vida prática da igreja. Por isso que a igreja precisa estar sempre se examinando e se reexaminando para que ela possa estar sempre alinhada o que ela vive com aquilo que ela prega. Nós vimos como o apóstolo Paulo expôs para nós o Evangelho, capítulo de 1 a 8 da sua carta aos Romanos, e depois como ele trouxe uma resposta importante à questão judaica. Tá, o que foi que aconteceu com os judeus? Veja, inclusive, a perseguição que cristãos estavam sofrendo por causa dos judeus, e Paulo responde ao problema. Nós vimos também que a carta de Paulo aos Romanos cumpre vários propósitos. Um deles, que eu entendo ser muito importante e talvez até o principal, é dar uma defesa, oferecer uma defesa. Lembre-se, Paulo está sendo perseguido, está sendo acusado, e ele precisa apresentar uma defesa. E ele escreve para o coração do império, ou seja, é como se ele estivesse apresentando sua defesa ao Supremo Tribunal da época, né, o Tribunal de César. Mas ele escreve para a igreja, para que de lá essa defesa pudesse ser conhecida. Então apresentar uma defesa frente às falsas acusações. Ou seja, o que as acusações? Ah, ele está levantando contra César, o povo. Ele pega e mostra. O evangelho que eu prego é esse. E não fala contra César. Inclusive, é por isso que no capítulo 13 ele defende a obediência às autoridades. Não que ele não defendesse antes, mas ele mostra qual é a visão dele sobre a questão das autoridades. Claro, não é a visão particular, mas é o ensinamento dele à luz da Escritura, aquilo que Deus mesmo ensinou. Portanto, ele está apresentando uma defesa. Ah, e o povo judeu, ele odeia o seu povo, está também criando confusão. Mentira, eu amo meu povo. Ele fala no capítulo de 9 a 11. Então, a carta aos Romanos é uma grande defesa do apóstolo frente às falsas acusações. Mas nós vimos também que ela cumpre outros propósitos. Ela cumpre o propósito, claro, de fazer com que os irmãos estejam bem alicerçados no Evangelho, para que decorra disso uma prática coerente. E aí nós vimos a parte teológica, vamos dizer assim, teórica, e a parte prática que vamos ver a partir de hoje. Mas também cumpre um propósito importante de evitar um antissemitismo. Né? Por quê? Uma vez que os judeus foram expulsos de Roma, estavam querendo confusão, inclusive para o apóstolo Paulo, e principalmente, né, que lá no Império já havia, pensando na capital do Império, né, em Roma, havia um sentimento de antipatia para com os judeus. Isso com certeza influenciaria a igreja. O que acontece? Ele está evitando um antissemitismo na igreja. Quando a gente fala antissemitismo, não está se referindo a ninguém matar judeu, é claro, mas um ódio ou mesmo uma indiferença, um aborrecimento, um afastamento a tudo que se relacionasse a judeu, porque a tendência das pessoas é serem extremistas, né? E ele está evitando o antissemitismo, porque inclusive causaria um problema sério. A escritura foi revelada aos judeus, Antigo e Novo Testamento, porque inclusive o próprio Paulo é judeu. Então, haveria consequência se eles tivessem essa inclinação, seguisse, né, por um antissemitismo. Então, por isso que aqui é a única carta que ele defende os judeus. Todas as outras ele está batendo nos judeus. Por quê? Porque ele está sofrendo perseguição e
os falsos irmãos, como ele chama em Gálatas, os judaizantes, estão criando problema. Ele bate, porque eles estão criando confusão com as igrejas. Mas aqui ele precisa fazer o contrário. Aqui ele precisa, já que a igreja, né, no coração do império, e a igreja estava sendo já motivada ao antissemitismo, ele precisa equilibrar as coisas, mostrar que, opa, calma aí, não é bem assim. Tá? Deus tem um plano, Deus cumpriu o seu plano, e aí ele começa a falar sobre os judeus e mostra seu amor. Então aqui ele tanto oferece a sua defesa, mostrando que ele ama o seu povo, mas também faz com que judeus e gentios possam andar juntos, né? Ou seja, ele faz com que a igreja possa estar sempre olhando de forma saudável, né, para o propósito de Deus com os judeus, principalmente quando se diz respeito à revelação. Aí você diz assim, mas teria algum problema o antissemitismo? Tem. Nós encontramos em Marcião, no segundo século, que pegou a escritura e disse assim, tudo que tem relacionado a judeus vamos tirar. Aí saiu tirando tudo. Então, veja que há sim problema quando a igreja não tem um olhar correto. Né? Então, houve o problema lá na frente. Paulo se antecipou um monte. Né? Estava evitando esse problema. Então, Romanos cumpre vários propósitos. Nós já vimos. Capítulo de 1 a 8, como falamos, exposição do Evangelho, a obra de Cristo Jesus, que é a obra da justificação, e a obra do Espírito Santo, a obra da regeneração e santificação. Ele expõe as duas coisas. É preciso ser justificado pelo último Adão, né, o segundo Adão, aquele que morreu na cruz para pagar nossos pecados, e é preciso ser regenerado, ter o Espírito operando. Aquele que não tem o Espírito de Deus não é de Cristo. Paulo diz que realmente é preciso ter. Então é uma obra do Espírito também. Então ele mostra que a salvação é uma obra bem completa. Ou seja, Deus opera de uma forma integral no ser humano para que o nome dele seja glorificado, para que haja salvação realmente. Então é uma obra completa. E já que é uma obra completa, então agora nós vamos para a parte que mostra que tem que ter então uma implicação prática. Por quê? Porque a obra é completa. Então ele vai abordar questões práticas. E nós vamos ver apenas 2 primeiros versículos, que nós podemos dizer que é a introdução de todos os outros. A introdução da parte prática é o que ele está dizendo assim. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos lá. Não é sobre culto. Aqui o foco dele não é falar do rito do culto, de forma alguma. Você focar na palavra culto racional e então trabalhar isso aí, esquece que não é o foco dele. Como é que eu sei? Porque é só ler o restante do texto. Né? Na verdade, ele está mostrando para eles que a nossa vida é que é um constante louvar e adorar ao Senhor. Né? Onde é que tem um paralelo disso? Bom, primeiro a gente pode citar o paralelo que é o próprio Isaías. Até vimos nesse domingo também Zacarias, que cita Isaías, né? Quando Deus pergunta, seria este o jejum que eu escolhi para o homem, que um dia aflija a sua alma, incline a cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Veja, ele citou o rito. Como é que eles faziam o rito do jejum? Eles faziam tudo isso, né? Eles se humilhavam, trocavam suas vestes, colocavam a cabeça no pó, ficavam inclinados, obviamente jejuando. Então, ele se refere ao rito do jejum. Aí, na pergunta retórica de Deus foi isso que eu ensinei? É isso que me agrada? Fazer um mero ritual quando vocês estão vivendo uma vida longe de mim? Então, veja, Deus está perguntando retoricamente para levantar uma análise do homem pelo homem. E aí Deus explica o que é o jejum. Veja, ele pega um ritual e explica que o que na verdade ele quer é uma vida prática, né? E versículo 6 diz, porventura não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Veja que interessante. Ele pega o rito e compara a vida prática. Ele diz, olha, é isso que eu quero.
o que Paulo está fazendo é exatamente a mesma coisa. Paulo está usando a expressão culto e outros termos relacionados a isso. Veja, ele fala sobre sacrifício, mas ninguém faz sacrifício mais, né? É porque Jesus já fez o sacrifício. Fala do culto, né? Ele fala de elementos que nos associam a um momento e diz assim: o que Deus quer de vocês tem que ter vida. Não é aquele momento. O que adianta você ter um ritual? A igreja pode ter o ritual mais bonito, as roupas mais belíssimas, a igreja mais bem decorada, pode ter tudo, tudo. A Laodiceia era uma igreja rica, provavelmente tinha em abundância toda a aparência, como hoje as pessoas se preocupam demais com a aparência. Pode ter tudo. E Deus diz assim: estou a ponto de vomitar. Não dá para aguentar vocês. Igrejas que Jesus chamou os fariseus de sepulcro caiado. Por fora é bonito, por dentro é podre. Exatamente aquilo que se critica constantemente sobre o cristianismo de hoje. E as pessoas precisam dar um pouco de valor. As pessoas, quando são criticadas porque o cristianismo está a ponto de ser vomitado, ai não, porque isso aqui, isso aqui, isso aqui. Cara, olha se é verdade. Observa. A gente tem uma lista grande para mostrar que é verdade. Então, o que acontece? Paulo está dizendo que Deus quer de vocês não é um rito. Não é que ele está dizendo que não é para adorar a Deus. Ele não está dizendo parem de cultuar. As pessoas são muito extremistas, então elas ou vão para um lado ou vão para o outro, né? Ele não está dizendo pare de adorar, pare de cultuar. Não, porque inclusive no capítulo 9, ele fez referência ao fato de Deus ter revelado aos judeus, aí ele diz, a adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Ele faz referência ao culto como sendo algo ensinado, revelado por Deus, isso inclusive aos judeus. Então Paulo não está dizendo assim, pare de cultuar, não é para fazer isso. Então as pessoas têm esse hábito de, ai não, então não é mais para fazer culto, é para a gente simplesmente viver nosso dia a dia. Não é isso. Mas ele está dizendo, não importa em nada o culto, por causa sendo só um ritual, quando vocês estão vivendo a miséria. Aí você pode ir para outro texto, né, do Antigo Testamento, que corrobora com aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo, quando em Malaquias Deus vai dizer assim, olha, vocês tragam os animais, fazem as coisas, só que é tudo feito com o coração duro. E aí, depois dele criticar a forma, que não é a forma só no sentido de os tópicos do ritual, mas era a essência mesmo. Era tudo estava errado porque aqui estava errado. Aqui, Jesus disse, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai do coração. Estava errado porque aqui estava errado. E aí, depois disso, ele diz, tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo no meu altar. Ai, tomara não fizessem culto. Então, ou seja, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo é que a aplicação prática mesmo da vida, nova vida, é um viver para a glória de Deus. Não é só, eu vou para o culto do bonitinho, decoradinho, mas está matando, roubando e destruindo. Está usurpando a glória de Deus, é arrogante, presunçoso, está prejudicando vidas, mentiroso, maledicente. O que adianta o culto? Nada, não serve para nada. Sério, nada. Fecha a porta. Deus está querendo vomitar. Então, é isso que Paulo está dizendo. Então, quando ele diz, olha, vocês agora devem oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é a vida de vocês. Por quê? Porque é isso que é a obra da salvação. É um operar na vida. A obra da salvação não é, eu era da religião tal, agora eu sou evangélico. Tá vendo? Me converti. Porque eu antes estava numa uma religião XYZ, seja lá qual for, e agora eu mudei de religião, me converti. Agora eu ofereço um culto aqui e me converti. Isso não é conversão, isso é mudança de religião. Jesus disse que os fariseus faziam proselitismo, tiravam gentios do paganismo para o judaísmo. E ele disse assim, vocês tornam 2 vezes mais filho do inferno eles. Então ele disse, saiu do inferno para o inferno. Então não adianta, pessoas estão dentro do inferno, dentro da igreja visível. Então, não é proselitismo, é vida. É vida, de fato. Então, Deus quer ser adorado em espírito e em verdade.
Pessoas que realmente amam a Deus, têm prazer em Deus. São pecadoras? Sim, claro que ainda somos pecadores. Não falamos com regozijo, mas não podemos negar a realidade. É só observar a realidade, é só ler o texto. E a Bíblia em nenhum momento diz que nós não somos mais pecadores. Ela só nos diz que estamos num processo de santificação. E, portanto, precisamos dar valor. Precisamos realmente considerar como algo fundamental. Hebreus diz, sem isso ninguém entra no reino de Deus. E participar ativamente, inclusive, nesse processo. Porque ainda que seja uma obra do Senhor em nós, Ele exige de nós, e por isso que nós vamos ver Romanos a partir de 12. Exige de nós atividade. Não é uma obra passiva apenas. Ela é ativa também. Por quê? Porque Deus exige de nós, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. A gente vai ver. Então, o apóstolo Paulo está preparando a gente. Sabe tudo que eu ensinei sobre o Evangelho? Agora, vocês vão ver a parte prática. Aí você pode assim, onde é que está a parte prática? Se está bem assim, um exemplo. A parte prática, tomando como exemplo bíblico, eu gosto muito de Atos 2, 42 a 47. Por quê? Porque ele mostra como aqueles judeus que mataram Jesus, quando a palavra de Deus tocou no coração e o Espírito operou, houve uma transformação tão extraordinária que aqueles homens maus, assassinos, se transformaram, como o apóstolo Paulo, inclusive, em pessoas totalmente cheias de amor, bondade, graça, pessoas diferentes. Houve uma mudança, e é o propósito de Lucas, quando ele mostra a conversão pela pregação e a mudança de vida. Atos 2, 42 se diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, amor, comunhão. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Você lê esse texto, você fica encantado. Você lê esse texto, você fica maravilhado. Você lê esse texto, você fica pensando, meu Deus, houve uma mudança de vida, houve uma transformação, alguma coisa aconteceu. Quando você lê esse texto, você realmente vê aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, ofereça o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é só oferecer um rito. Não vai ter nenhum valor se Deus se desagradar de você. Lembra de Abel e Caim? Abel ofereceu algo que agradou a Deus. Temos 2 pontos lá. Ofereceu o que Deus queria, o cordeiro, e ofereceu de coração, porque Deus diz assim, se agradou de Abel e da sua oferta, Caim não se agradou nem de Caim nem da sua oferta. E aí Deus olha para o coração de Caim e diz assim, olha, há uma maldade no seu coração, pecado está na tua porta, domine. Então, veja que são as duas coisas. Não sejamos extremistas. Ou tem que tirar uma e para botar outra, ou tirar outra para botar... Não. Deus quer que funcione tudo direitinho. E ele diz, né? Versículo 2, e não vos conformeis com este século. Ou seja, não tome a forma do século, desse mundo. Vamos traduzir, né? Não tome a forma deste mundo, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a partir do momento em que realmente você conheceu a Cristo, que agora você se toma a forma de Cristo. A partir da sua compreensão do Evangelho, veja, ele ensinou o Evangelho. Agora ele está dizendo a prática. Então, vocês entenderam o Evangelho, mudou a forma de vocês verem tudo, Deus, o mundo, a si mesmo. Vocês entenderam, renovou-se o entendimento de vocês pelo Evangelho do Senhor, pelo Espírito falando pela palavra. Então, agora vivam, aí vocês vão experimentar o que é isso na prática. A beleza disso na prática. E é por isso que logo em seguida ele vai começar, faça assim, faça assado, faça assado. E é tudo muito prático, tudo muito prático. Então, ele está dizendo assim, agora vamos ver isso na prática, né? Então, o Evangelho tem implicações. A igreja precisa considerar isso aí. Então, não é dizer que não somos pecadores, porque ainda somos, mas é olhar para a nova vida e dizer assim, vamos avante,
porque a obra do Senhor continua em nós. Então não vamos desistir, vamos seguindo, para que cada vez mais pareçamos com Cristo, pela obra dele em nós, pelo Espírito Santo, e pelo nosso dedicar na dependência dele, o nosso viver para a glória dele. Então, nós vamos ver, a partir daqui, tudo que o apóstolo Paulo vai falar aos romanos de forma bem prática, para que o cristão viva a beleza da nova vida em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Nós agradecemos por tudo. Colocamos tudo nas tuas mãos. Nós te bendizemos, te louvamos, glorificamos e engrandecemos, Senhor Deus, tudo, 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 porque o Senhor é Deus, é maravilhoso. E pedimos que o Senhor continue operando, ó Deus, e nos dando graça, sabedoria, força, um coração, ó Deus, que realmente esteja cada dia mais amadurecido e que nós possamos perseverar no propósito de parecer com Cristo. Opera em nós, nos dando graça para, inclusive, estarmos nos dedicando a esse objetivo, que é glorificar o teu nome com a própria vida. Receba a nossa oração, gratidão, tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Sim. Que Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia.